Olá, eu sou Marcelo Rebelo, fundador do Cidades.co, um dos organizadores da chamada Cívica 2020, junto com o mandato do vereador Policy Neto. Esse aqui é mais um conteúdo de capacitação da edição deste ano e hoje vamos falar sobre o processo e os critérios de seleção deste edital, tá bom? Então, lembrando que o processo ele é formado primeiro pela inscrição, a gente já fez um tutorial de como realizar sua inscrição e preencher os modelos. A inscrição vai até dia 30 de junho. Após isso, a gente tem um primeiro processo de seleção, que é a análise de elegibilidade, ou seja, é uma análise prévia de todo mundo que se inscreveu, vai passar por uma análise se atende aos critérios do edital, né? Então, é uma análise simples, né? Então, se estão dentro dos critérios, né? Por exemplo, se não é na cidade de São Paulo, já é eliminado. Se solicitou uma verba fora do limite que a chamada permite, a gente já retira isso. Se não atende nenhum dos critérios, a gente já elimina isso. Ou seja, é uma análise prévia, simples, onde a gente elimina todos os inscritos que não estão de acordo com o regulamento da chamada cívica. Após isso, todo mundo que passar pela elegibilidade passa para a segunda fase, que é a fase da defesa oral. Tá? A defesa oral vai acontecer no dia 11, 12, 18 e 19 de junho, de acordo aí com cada categoria. E é um dia bem bacana, que é uma oportunidade do grupo mostrar o projeto, defender ele pessoalmente para uma banca de avaliadores. Então isso aqui é uma banca do ano passado, onde tinha os 3 jurados ali avaliando, e esse é um dos projetos que foram vencedores do ano passado, que está ali defendendo o seu projeto. Todo mundo vai ter um tempo de argumentação, tá? Mais para frente a gente vai dizer exatamente qual que é esse tempo, mas vai variar entre 5 e 10 minutos, onde você vai poder explicar o seu projeto e defender ele pessoalmente. Depois a banca vai ter alguns minutos para fazer alguns questionamentos, e é isso, tá bom? Então todo mundo vai ter esse direito aí de apresentar o seu projeto. Aqui algumas fotos do ano passado, onde cada comunidade teve o direito ali de apresentar o seu projeto e defender ele pessoalmente. E é um dia muito legal, né? Esse momento ele é aberto a todo mundo, a qualquer pessoa da sociedade, pode acompanhar as bancas. O ano passado fez no auditório, esse ano não sabemos exatamente como vai ser, né, devido à pandemia. Talvez a gente realize de forma online, mas a gente vai verificar como que a gente pode fazer isso o mais transparente possível, com acesso a todos interessados em verificar e acompanhar todas as bancas, tá bom? Após a banca, então vem a análise dos jurados, eles fazem uma análise baseada nos critérios, né? Então, a avaliação dos critérios, e esses critérios estão todos disponíveis ali no regulamento. Então, se você entrar no site da chamada cívica, tem uma aba aqui em cima, né? Regulamento, e no regulamento está lá descrito quais são os critérios de seleção, tá? E eu vou apresentar eles para vocês. Então, a gente tem uma pequena diferença entre categorias, mas na essência os critérios são iguais. Então, esses aqui são os critérios de seleção para a categoria de praças e áreas verdes e para a categoria de ruas, vielas e escadões, que são os mesmos critérios, tá? Então, são 3 critérios. O primeiro é impacto. Então, qual que é o potencial de impactar e qualificar a melhoria, né? Aquela melhoria urbana pode impactar mais pessoas possíveis, né? Então é uma melhoria que de fato vai beneficiar todos os frequentadores, né? Do bairro e da praça. Não vai ser uma intervenção que vai ter pequenininha, que de fato não vai gerar tanto efeito ali na melhoria e na qualificação do bairro. Então qual que é o potencial de impacto positivo que aquela intervenção tem ali naquele bairro? O segundo é a viabilidade técnica e orçamentária, né? Então, o quão real, o quanto viável é para a gente realizar aquele projeto, tanto em termos técnicos, quanto em termos de orçamento, de viabilidade financeira, o quanto que esse orçamento prévio está de acordo com a realidade, né? E tudo mais, e quanto ele é viável de se fazer com recursos públicos, né? Que tem um pouquinho de diferença de você fazer com uma verba privada.
Então esse é o segundo critério. E o terceiro critério é engajamento comunitário e sustentabilidade da pós-intervenção, tá? Que são duas coisas. Então, o engajamento comunitário é o quanto este projeto foi feito e realizado por moradores e atores local e o quanto que mais pessoas aderem, gostam daquele projeto e apoiam aquele projeto, né? Então, um projeto feito por um grupo comunitário que é apoiado por uma série de pessoas do bairro, isso é relevante, diferente daquele projeto que foi feito por uma pessoa que não conversou com ninguém no bairro e ninguém no bairro sabe, né? Então, a mobilização comunitária, o engajamento comunitário que aprova e apoia esse projeto é extremamente relevante. E a sustentabilidade pós-intervenção, para essas categorias, as subprefeituras, de forma geral, elas têm dificuldade de fazer uma manutenção qualificada desses espaços. E ao a gente realizando esse projeto, a gente vai melhorar esse espaço e vai trazer uma nova obra, uma nova melhoria, e as subprefeituras, de forma geral, têm dificuldade de manter. Então, se o grupo tiver uma proposta, alguma estratégia de como que aquela melhoria realizada na chamada não vai se degradar ao longo do tempo, ajuda muito, é um diferencial no critério de avaliação. Tá, algumas possibilidades. Vai melhorar uma praça, o grupo fala assim, se a gente conseguir essa melhoria, a gente vai assumir a praça, a gente vai adotar a praça. Ou a gente vai buscar alguma empresa que adota a praça. Ou a gente vai se dividir aqui, vai fazer um grupo de mutirão uma vez por mês. Ou seja, existe uma infinidade de possibilidades. E o grupo que já propuser algum tipo de questão nessa área vai se dar bem, tá? Vai ter uma pontuação melhor em relação aos outros projetos. Já em relação às outras categorias, que são equipamentos de saúde e educação e de fomento a projetos, né, culturais, esportivos e empreendedorismo, os dois primeiros quesitos são os mesmos, tá? E o último também é engajamento comunitário. A única diferença aqui é que para essas categorias não tem a questão da sustentabilidade pós-ocupação, porque não faz sentido com o projeto de vocês, tá bom? Então aqui não precisam apresentar uma estratégia de sustentabilidade do seu projeto na pós-intervenção, tá bom? Então são três critérios, e aí como é que os jurados fazem? Então as categorias têm o mesmo peso, então cada categoria tem um peso 5, então uma não é mais importante do que a outra. E aí como é que o jurado vai... Então cada jurado na banca de avaliação vai receber uma ficha similar a essa, e onde ele vai dar uma pontuação de 1 a 5 para cada critério, né? Então nesse exemplo aqui, deu 5 para impacto, 3 para viabilidade, 5 para engajamento. Então para este jurado, no final, esse projeto tem uma nota 13. Isso ele vai fazer a mesma coisa para todos os projetos. Então cada jurado vai ter sua fichinha de avaliação e vai pontuar todo mundo. O que a gente depois vai fazer? A gente vai pegar todos os projetos, todas as notas de cada jurado e vai fazer uma somatória dos jurados, né? Então, no caso aqui é um exemplo com 3 jurados, então a gente pôs todas as notas do primeiro jurado e aí a gente vai acrescentando as notas do segundo jurado, do terceiro jurado e vai fazer uma somatória. E aí, então, aqui é a nota final do projeto. E é com essa nota que a gente vai definir. Aí, né, é desse processo de seleção que vão sair a lista de classificação geral. Então, quem tiver mais pontuação no final são os que vão ser os selecionados para receber as emendas parlamentares, tá bom? A gente sempre faz isso de uma forma transparente. Então, no final, a gente libera a classificação geral. Então, esse aqui é o do ano passado. Então a gente consegue ver aqui todos os projetos, sem exceção, que se inscreveram, a nota final de todo mundo, o valor que eles pleitearam e o valor liberado, tá? Então no final de todo o processo a gente vai liberar essa informação da edição desse ano, tá bom? Então acho que é isso. Deu para entender aqui exatamente como é que funciona tanto o processo de avaliação quanto os critérios de seleção. E vamos lá.
prazo de inscrição até dia 30 de junho, está chegando. E qualquer dúvida que você tiver, sempre mande para o nosso e-mail chamadacivica2020@cidades.co e boa sorte.